Som. Som. E aí, pessoal? Tudo bem? Espera um pouquinho, todo mundo está entrando. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, doutor José Vitor. Grande doutor Vinícius, é um prazer falar com Opa, e você aí, aqui. tranquilão? Tá aí? E aí, Pô, tudo bem? Legal, o pessoal le- tá começando a entrar. Tá vendo aí o pois pessoal entrando. não, vai ser um bate-papo muito legal hoje, Zé. E foi tão bom, né, a gente ter conversado semana passada lá. A gente estava justamente abordando esse tema aí que você é o expert, né? A gente estava vendo essas atualizações. Por que não bater um papo aí com a galera, né, e falar e mostrar qual que é a realidade e são os benefícios, né, do tratamento bem conduzido, não é verdade? Exato, é isso aí, porque a endometriose ela é muito prevalente, né? Ela é um tema extremamente recorrente no consultório do ginecologista, no consultório de quem trabalha com infertilidade, quem trabalha com dor. E a prevalência ela é tão alta quanto o diabetes. Então, na idade reprodutiva da mulher, a endometriose ela pode estar presente em 10 a 15% das mulheres. É muita gente que pode ter endometriose. Por isso que é um tema fundamental, importantíssimo, que não pode ser negligenciado, não pode ser deixado de lado jamais nas E recorrente discussões. demais e gera muita discussão, né? E tem muita lenha para, né? Pano para manga, a gente fala aqui. Mas, ô Beira, aliás, ó, eu falando aqui, meu apelido nosso, que a gente tem desde lá da RBC. Não, o doutor José Vitor, ele foi o meu preceptor, né, na minha formação de ginecologia, de reprodução humana, na USP de Ribeirão. E desde o início, né, desde quando eu entrei o R1, perdidão, lá em Ribeirão, que é Terra Nova, eu sempre já, a gente teve uma afinidade muito grande, graças a Deus hoje a gente possa chamar ele como um grande amigo, né? Obrigado, Vinícius. Eu concordo. É isso aí, não, é legal. E aí esse apelido Beira, né? Porque Beraba, né, o apelido exatamente. habitual aí Uhum. da faculdade, todo mundo tem um apelido, entra lá como calouro e já ganha o carimbo de apelido, não é? Lá na USP, lá de Ribeirão. É isso aí, é exatamente isso. Exatamente. E tudo bem, a gente pode chamar pelo apelido, pode falar o que você quiser. Então, Aqui tá gente, ó, liberado. se escapar aqui, é só por conta de brincadeira nossa. Mas ó, vamos começar então a papear sobre realmente o que interessa, né, nesse tema nosso tão importante que é a infertilidade, né, os tratamentos de reprodução assistida com a endometriose, que a gente falou. Assim como você já deu essa prévia, é algo extremamente prevalente, né? Não é, a endometriose ela é muito prevalente e ela é um dos grandes vilões nossos na questão de infertilidade. Mas não é só porque a mulher tem endometriose que ela vai cursar com infertilidade, não é verdade? É isso aí. Essa frase que você colocou, ela é perfeita e ela deve ficar na cabeça de todo mundo. Então, você que não está prestando atenção, está só conectado na live, você que dormiu, Ei, você que vai essa sair é para daqui a pouco. você. Então, não é todo mundo que tem endometriose que vai ter dificuldade de engravidar. Tem um monte de gente que tem endometriose que engravida, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Tem gente que engravida e nem sabe que tem endometriose. Então, isso é excelente poder falar disso, porque parece que existe um estigma muito grande. A gente coloca a endometriose, claro, ela pode trazer dificuldade de gravidez, a gente pode comentar os motivos pelos quais ela pode trazer essa dificuldade, mas jamais a gente vai poder falar que uma paciente que tem endometriose não pode engravidar. Como a gente escuta, acho que as mulheres aí que estão conectadas, os maridos, os casais que estão aí conversando com você e agora aqui na live, podem endossar quantas vezes pacientes com endometriose escutam nos consultórios que você não vai conseguir engravidar porque você tem endometriose. Não é Já é verdade? Isso não taxado, acontece? né? Até um futuro reprodutivo inteiro, um sonho inteiro pela frente. É ceifado, às vezes até com esse diagnóstico, que muitas vezes é encarado como o fim da linha. E não, né? A gente tem que saber Exato. como lidar com tal, né, Zé? É isso aí. A gente, às vezes, pode precisar de algumas ferramentas para poder chegar no sonho, mas jamais vai poder falar que é um sonho que não vai acontecer por conta da endometriose. A gente não pode colocar dessa maneira. Então fala um pouquinho até das teorias, né? De por Uhum. que uma primeiro da teoria básica, assim, da onde que surge a Uhum. endometriose, Zé?
Entendi. Bom, Vinícius, olha só, endometriose tem várias teorias. Tem pelo menos 6 teorias para explicar que são clássicas, e tudo que tem muita teoria é porque a gente não tem tanta certeza de como que acontece. A teoria mais clássica de todas, que é aquela de 1927, da menstruação retrógrada, que ela significa o quê? A mulher, quando menstrua, o sangue sai do útero e desce pela vagina, certo? Em algumas mulheres, esse sangue, ao invés de descer totalmente para a vagina, ele sai pela trompa e cai dentro da barriga. Só que 90% das mulheres podem ter sangramento retrógrado, pode ter menstruação para trás, para dentro da barriga. E não é 90% das mulheres que têm endometriose, é 10 a 15%. Então existem outras causas genéticas e imunológicas. Hoje em dia, existem mais outras ainda especulações, outras teorias que são muito interessantes, que se correlacionam até com o microbioma intestinal, ou seja, algumas bactérias que no metabolismo podem promover um hiperestrogenismo, um ambiente hiperestrogênico que poderia aumentar o risco de ter endometriose, e também pelos famosos disruptivos endocrinológicos, que são algumas substâncias disruptivos endocrinológicos, algumas substâncias que as mulheres podem ter contato, então que os parabenos, uma série de substâncias de shampoo, creme, tal, ou mesmo aquele tanto de aditivo que tem nos alimentos do dia a dia, que, sei lá, igual ontem eu estava vendo a live da Cecília Caionara, falando sobre nutrição e fertilidade, e elas falaram sobre, por exemplo, iogurte. Um iogurte, ele deveria ter ali o leite fermentado, tal. Hoje em dia, não. Tem açúcar, corante, não sei o que, edulcorante, tal. E a fruta, ela é só uma essência, ela não tem fruta ali quase, né? Então, esse tipo de situação também pode ser que esteja associado. É uma teoria, mas a gente acredita que isso pode ter sido uma das causas da gente ter tanto diagnóstico de endometriose hoje. Claro, o diagnóstico está mais refinado, as pessoas têm mais acesso à saúde, então as pessoas estão engravidando cada vez mais tarde, que é ruim, mas também tem esse ponto, que seria a nossa vida moderna, talvez, né, o ritmo de vida, o que se consome, que pode estar associado também com isso, com uma das teorias, certo? Então, só para fechar essa questão da teoria, em cima disso, a gente imagina que a endometriose ela pode, às vezes, trazer alguma dificuldade para engravidar em algumas mulheres, pode, porque ela pode trazer essa dificuldade. Pode acontecer dessa dificuldade estar presente na motilidade da trompa, quando a trompa vai lá fazer aquele movimento para buscar o óvulo que sai do ovário, no transporte desse óvulo fecundado até para dentro do útero, né, para a cavidade endometrial, é uma das teorias, ou simplesmente pelo ambiente mais inflamatório que pode estar acontecendo na pelve, que poderia às vezes dificultar o espermatozoide de encontrar com o óvulo. São especulações que a gente tem, já que não tem como a gente investigar isso em vivo, né, ficar ali olhando aquele momento em que está acontecendo dentro da pessoa. Não dá pra gente olhar. Uhum. Até eu vou voltar um pouquinho, porque, claro, às vezes tem muita gente entrando aqui e pode ser que até esses termos que a gente está usando, que aparentemente todo mundo tem uma certa noção, não sabe nem o que é endometriose, né? O que é endometriose? Só para a gente dar um exemplo bem simplão. Dentro do útero, a camada interna do útero, a gente chama de endométrio, né? E é ela que é a caminha do nenê, né? E ela sofre essa ação hormonal que a mulher tem, né? Que ela cresce, né, no início das duas primeiras semanas do ciclo menstrual, ela cresce e depois desses duas ovula a mulher e depois ela vai eliminar aquela caminha para fazer novamente o mês que vem. Então, na menstruação, né, aquele sangue ele sai para fora, sai do útero e vai para fora. A questão da endometriose é ter esse tecido no endométrio fora do lugar que ele tem que estar. Então, às vezes, ele está lá na bexiga, no intestino, né? E ele vai sofrer os mesmos estímulos do estrogênio, da progesterona, então vai crescer, mas aí, na hora que sangrar, que não tem para onde sair, então vai ficar acumulando lá e vai tendo reação inflamatória, reação cicatricial, e isso vai dando origem a todo esse processo que a gente conhece bem aí. Não é isso mesmo, Beira? Perfeito, cara. É isso aí. Você falou tudo. Exatamente. Essa é a definição. É a presença, então, de um tecido muito parecido com o endométrio que está dentro do útero, só que localizado fora, né, no ambiente dentro da barriga, na trompa, no intestino, e tudo isso que você comentou agora. Exato. Então, e uma das principais questões, né, da endometriose, a questão que mais deveria ser levantado, né, agora, principalmente numa indicação cirúrgica, a gente vai ver quais são as indicações cirúrgicas, né? Mas o que cursa a principal clínica dela é a dor, não é? E como que é essa dor e por que acontece, Beira? Bom, a dor, sem dúvida, ela é o principal sintoma e ela que vai trazer para a gente a importância do diagnóstico, ela que está relacionada com a piora da qualidade de vida, às vezes, das pacientes com endometriose.
ela que pode limitar a atividade sexual, por exemplo, de alguém que está querendo engravidar. Então, com certeza a dor, ela é o mandatório, é onde o nosso olhar tem que ficar atento. E como é uma doença que a gente sabe que ela existe, ela tem uma característica orgânica inflamatória muito exuberante, então a dor ela não está na cabeça das pacientes, ela realmente existe um estímulo doloroso promovido pela lesão, existe uma inflamação promovida pela endometriose. E aí cai de novo naquela situação que você comentou no começo, que às vezes as pessoas elas são taxadas e não tem a importância, não é dada a devida importância para o quadro de dor da mulher para poder se atentar à possibilidade do diagnóstico de endometriose. E às vezes as pessoas sofrem, tem estudo mostrando que as mulheres podem sofrer por até 7 anos para conseguir fazer um diagnóstico de endometriose, porque é negligenciada a queixa de dor, de cólica menstrual exuberante, isso é deixado do lado e as pessoas acabam não indo atrás. E acontece justamente pela inflamação, pela característica inflamatória da doença, pela liberação de várias substâncias lá dentro do abdômen que promovem a sensação de dor, que estimulam a dor, podem promover aderência, pode fazer com que haja uma distorção anatômica, né, por tracionar um tecido, um órgão, alguma coisa assim. Então, esses são os motivos da dor. E existem vários tipos de dor diferentes. Tem a cólica menstrual clássica, tem a dor na ovulação, que pode acontecer, e quem tem endometriose pode ter, às vezes, um pouquinho mais forte, mas tem outras dores que são menos comuns. Por exemplo, a cólica da barriga fica muito distendida, dor nas costas, dor no fundo da vagina, às vezes só de sentar, dá uma sensação de que tem um corpo estranho na vagina, dor na hora de evacuar, né, e também, às vezes, sensação de que a bexiga não esvazia totalmente na hora de fazer xixi, e dor durante a relação sexual, principalmente no fundo da vagina. Então, essas são as mais importantes causas e tipos de dores, né, da endometriose. Muito bom. Então só para a gente entender, né, a característica, né, dessa dor cíclica na próxima menstruação é mais ou menos por conta daquela explicação que a gente deu, né? Porque vai menstruar e está menstruando fora da hora que tem que se menstruar, né? Fora dessa questão. Isso, e às vezes, esses são os pontos. Exatamente. Também a dor na relação, né? A dor, às vezes, na questão, porque, como você disse, que vai surgindo aderências, né? Nódulos. Então, a estrutura anatômica pode ficar comprometida e, às vezes, durante a relação, encostar a região afetada e trazer um enorme prejuízo de qualidade de vida, não é? Isso, exatamente isso. E esse tipo de limitação, ele é muito importante, porque, às vezes, você já deve ter encontrado muitas vezes no seu consultório, nos seus atendimentos, né, das pacientes, e às vezes até nas dúvidas que as pacientes mandam para você no Instagram, sobre essa questão, o quanto que a dor pode atrapalhar. Tem paciente que realmente, infelizmente, não consegue ter relação sexual pela dor. E aí vai ter um ponto muito importante que a gente vai ter que trabalhar com a endometriose. Agora também tem aquela paciente que não sente absolutamente nada. A endometriose, ela tem um leque de apresentação muito heterogêneo, né? Muito diferente. Então tem paciente que morre de dor, ela não consegue ter qualidade de vida, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com o marido, tem dificuldade no trabalho, tem que faltar, tem dificuldade na faculdade, tem dificuldade nos relacionamentos de maneira geral. E tem aquela paciente que tem também endometriose, mas não sente absolutamente nada, que não tem dor nenhuma, que vive muito bem e que se ninguém nunca falasse para ela que ela tem endometriose, talvez ela nunca saberia. Segue o jogo, né? Segue o jogo, exatamente. E aí a nossa importante atuação, ela vai ser aonde? Naquela que não sente nada e naquela que tem bastante dor. Obviamente que vai ser na dor. A dor é o que vai motivar a nossa atuação de maneira mais incisiva, que vai motivar a nossa investigação, que é o que a gente tem que estar atento, que é onde vai motivar os tratamentos de endometriose. Então, não é simplesmente pelo fato de não engravidar que a gente vai investigar endometriose. Já entrando um pouco nesse assunto da infertilidade com a endometriose, isso é uma grande questão e um ponto muito importante que eu até vi que faz parte de uma das perguntas que mandaram aqui. Não é porque está com dificuldade de engravidar que tem que investigar endometriose sempre. Principalmente se não tiver sintomas dolorosos. Então, dificuldade de engravidar e não tendo sintoma, a gente não tem nenhuma necessidade de pensar em endometriose, porque não vai ter nenhum tratamento que a endometriose vai acrescentar para melhorar a chance dessa gravidez acontecer. Mesmo cirúrgico, Zé? Mesmo cirúrgico. Agora, esse é um ponto muito interessante, porque existe uma divergência muito grande de opinião nesse ponto, né? Mas aqui eu vou falar com muita convicção para você e para todo mundo que está assistindo, que realmente a cirurgia, ela é muito importante, ela traz
uma melhora na qualidade de vida. Em 85% dos casos, a dor melhora, a paciente pode conviver melhor com a endometriose. Então, para melhora da dor, para engravidar... Sintoma, qualidade de vida. Né? Qualidade de vida, dificuldade de ter relação sexual. Agora, para engravidar puramente, só quero aumentar minha chance de engravidar. A cirurgia, ela não tem um papel bem delimitado. Então, pode ser que, às vezes, até dependendo da região operada, pode acontecer até de piorar a chance de gravidez, principalmente se for abordar o ovário. E às vezes, e aí também tem uma confusão grande, porque às vezes são colocados tem alguns autores que colocam dessa forma, que, então, só de ter cólica e abordar cirurgicamente, a gente pode, eventualmente, melhorar a chance de engravidar. Nem sempre. E esse ponto, ele é importante porque faz com que as pessoas, às vezes, sejam submetidas a cirurgias desnecessárias, a procedimentos que podem atrasar um tratamento para poder engravidar, e esse atraso pode levar a maior dificuldade ainda para que essa gravidez venha acontecer. Então, aí você pode definir de uma forma, né, definitiva o prognóstico reprodutivo da paciente só em fato de atrasar, né? Claro que Isso. Reprodução é tempo sensível, né? E aí a gente encontra também, às vezes, as abordagens cirúrgicas que, na verdade, o termo mais correto seria mutilação, que é quando a paciente ela é submetida a uma cirurgia em que ela vai perder chance de gravidez, vai perder qualidade de gravidez futura, porque por uma situação, às vezes, que nem precisaria ser mexida. E isso é muito triste. Isso Sim. é um ponto que faz parte da nossa jornada como profissional de saúde. Eu, como um estudante de endometriose, que foi a minha área do meu doutorado, é o que eu mais estudo na vida, então, a nossa bandeira é evitar o tratamento desnecessário, o tratamento errado, e para que as pessoas possam ter acesso àquilo que é o mais adequado, né, nesses casos. Exatamente. E até antes da questão da nosso foco aqui da fertilidade, até no tratamento sintomático mesmo. Certo. Não é todas as pacientes também que vão ser necessárias submeter à cirurgia, não é verdade? Perfeito, não são todas. Você gostaria que eu comentasse agora quais que, na minha opinião, deveriam ser submetidas? Sim, com certeza. Porque, claro, a gente tem um leque enorme de opções terapêuticas, clínicas, sem a necessidade da intervenção cirúrgica, para começar, né? A cirurgia é extremamente bem-vinda, exatamente, mas quando bem indicada, não é? Quais são essas opções, então, aí, Zé? Isso, então, perfeito. Eu divido da seguinte forma, então. A cirurgia ela é extremamente bem-vinda para aquela paciente que tem muita dor e piora da qualidade de vida, e que o tratamento clínico, que daqui a pouquinho eu posso comentar, não está sendo efetivo para ela, ou ela não deve tomar um tratamento clínico, certo? Certo. Ou então, para quando ela tem uma lesão que pode trazer um risco muito grande para a vida dela, como, por exemplo, uma endometriose que estiver envolvendo a parede do ureter, por exemplo. O ureter é o canudinho que leva o xixi lá do rim para a bexiga. Se ele estiver sendo apertado pela lesão da endometriose, aquele canudinho ele vai ficar cada vez mais obstruído, e isso pode fazer com que ela tenha uma piora muito grande da função desse rim. Então, esse segundo ponto, que é operar uma lesão que é perigosa, também é importante. Certo? Esses dois são os pontos mais importantes. Então, é dor e lesão em um órgão que pode causar um problema no futuro. Certo? Esses são basicamente os mais importantes pontos para se pensar em cirurgia de endometriose. Certo? Principalmente também no intestinal, quando a lesão é gigantesca, né? Isso. Entre as lesões perigosas, a gente também pode citar a lesão intestinal, que é uma lesão que pode causar uma obstrução, ainda que seja uma obstrução parcial, e isso, de fato, pode requerer o tratamento cirúrgico, certo? Essa lesão intestinal, se ela for uma lesão que está mais próximo do finalzinho do intestino, mais se aproximando da borda anal, né, do final do intestino, do reto, a gente pode ter bastante dor na relação sexual. Então, também a cirurgia ela pode ser interessante para melhorar a qualidade sexual do casal. Mas eu, como cirurgião, fico triste do que eu vou falar agora. É muito triste o que eu vou falar. Eu adoro operar endometriose, mas é importante eu colocar isso. A cirurgia ela não cura a doença. E, infelizmente, pode voltar depois da cirurgia. Então, ela é muito boa, ela melhora muito a maioria das pacientes, mas ela não resolve totalmente. A gente ainda não tem um tratamento que seja tão bom quanto a cirurgia para melhorar a dor, mas também não tem um tratamento que seja melhor do que a cirurgia para que impeça, eventualmente, a doença de voltar, ou então, para que seja mais definitivo esse tratamento, ou então, um tratamento que possa melhorar todas as pacientes. A gente também não tem, né? Tem 15% aí das pacientes que mesmo com cirurgia vão continuar com sintomas. E aí eu estava falando, então, primeiro eu coloquei que é para paciente que
fez um tratamento clínico e não melhorou, certo? O que a gente tem de opção de tratamento clínico para endometriose? Basicamente, os tratamentos clínicos que existem, eles todos bloqueiam a ovulação, que serve para diminuir os níveis de estrogênio e assim não estimular tanto a lesão de endometriose. Então, se ele bloqueia a ovulação, você daria um tratamento desse para uma paciente que quer engravidar, doutor Vinícius? Então, né, se meu objetivo é tal, né? Se eu quero que a pessoa engravide, na verdade, se a pessoa quer engravidar, né, vamos colocar de uma maneira mais correta, eu não tenho por que dar um tratamento que vai bloquear a ovulação, não tem o menor sentido. Então, mesmo os progestágenos, que são mais famosos para endometriose, que o sal é o Dienogest, por exemplo, se ele bloqueia a ovulação, ele não deve ser dado para uma pessoa que quer engravidar. E aí é um tratamento clínico, então, inadequado. Quem quer engravidar, tratamento clínico que bloqueia a ovulação, como progesterona, anticoncepcional, injeção, adesivo, anel vaginal, implante, todos eles não vão ajudar a gravidez a acontecer. E aí E já nem tem usado por um período antes, né? Ah, vamos usar um Exato. pouquinho para melhorar esse universo aqui do Exato. uterino, para facilitar. Infelizmente, isso não vai ser a verdade, né, Zé? Exato. Você leu meus pensamentos. É exatamente isso aí. Tem trabalho já comprovando exatamente isso que o Dr. Vinícius falou, que não adianta a gente dar um pouquinho de anticoncepcional ou de progesterona, de Dienogest, para a paciente por um período, para depois liberá-la para tentativa de gravidez natural. Isso não existe. Claro que sempre vai ter uma pessoa que fala, mas eu engravidei desse jeito, comigo deu certo. Sim, pode ser que um caso ou outro dê certo, mas eu tenho certeza, isso já foi avaliado por estudo, e que não foi esse tratamento de um tempinho ali que fez com que melhorasse a chance de engravidar. Foi com, sem ou apesar de, né? Exato. E esse tratamento clínico que é feito de maneira inadequada, ele também pode piorar a chance de gravidez, já que a pessoa vai consumir um tempo, e aí, como você já colocou, o tempo ele pode ser nosso inimigo, né, para quem está querendo engravidar. Certo? Sim, com certeza. Então, então, como a gente falou no começo, é toda mulher com endometriose que vai ter dificuldade de engravidar? Não. Mas uma boa parcela, né, assim, uma boa fatia, ela vai ser um dos vilões que a gente já falou, né? Exato. Então, nesse contexto de endometriose e infertilidade, qual que é o nosso cenário atual, Zé? Nosso cenário atual seria o seguinte, ó. A gente tem que avaliar cada paciente com um olhar muito individual, porque a questão que a gente tem que sempre levantar para ela é a seguinte, ó. O seu objetivo neste momento é engravidar, por exemplo, né, para paciente infértil. A paciente que tem tendo dificuldade para conseguir uma gravidez. Seu objetivo é engravidar. Então vamos atrás de alguma coisa que vai melhorar a sua chance de gravidez. Às vezes, essa chance de gravidez ela vai acontecer simplesmente com mais tempo de tentativa de gravidez, certo? Às vezes ela não tentou tempo suficiente, ela não se expôs à possibilidade de gravidez o suficiente para que essa gravidez acontecesse. Às vezes ela já esgotou esse caminho de tentativa de gravidez natural, de tentativa sem nenhum tipo de ajuda, de nenhuma assistência médica. Aí a gente vai avançar um pouquinho nas indicações de tratamento para quem quer engravidar, que é um dos focos, né, da nossa conversa, e que é o assunto que você domina, que é exatamente a reprodução assistida, eventualmente, que a gente pode usar para essa paciente com endometriose. E essas pacientes com endometriose, então, se elas querem engravidar, primeiro eu vou falar do que não fazer com ela. Não fazer, não dar remédio que bloqueie a ovulação. Jamais. Para uma paciente que quer engravidar, a gente vai fazer isso para ela. O segundo, se ela tem uma lesão de endometriose que não causa dor, ou seja, se por alguma razão fez um ultrassom, encontrou uma lesãozinha lá e ela não tem dor. Sem dor, é pouco provável que a cirurgia de endometriose vai trazer qualquer benefício para ela. Ou, mesmo que ela seja submetida a uma cirurgia aleatória, sei lá, por exemplo, ela foi tirar a vesícula, e aí durante a cirurgia encontraram lesões de endometriose. Operar essas lesões sem que ela tenha sintomas na pelve não vai mudar em nada a vida dela. Na verdade, só vai aumentar o tempo da cirurgia, trazer mais risco de infecção, de sangramento, de dor. Então não vale a pena. Então isso é o que não fazer, não dar remédio para bloquear a ovulação e não operar uma paciente que não tem dor. Certo? E aí o que fazer? Vou passar a bola para você. Não, continua. Então, tá. Eu quero ouvir a sua voz aqui, a especialista em endometriose. Então tá bom. Para uma paciente que tem endometriose e a gente não identifica outras causas para ela de infertilidade,
e que já se esgotaram o tempo por tentativa, a melhor chance de gravidez para ela, dependendo da reserva ovariana, da idade, do sêmen do marido, vai ser através de reprodução assistida, fertilização in vitro, provavelmente. Essa vai ser a melhor opção para ela, vai ser o que mais impacta em aumentar a chance de gravidez. Então, se a gente quer aumentar a chance, o melhor tratamento que vai ter para ela vai ser reprodução assistida, fertilização in vitro, sem dúvida. A inseminação intrauterina, acho que vale a pena fazer um parênteses, qual que é a diferença dos dois? A inseminação é aquela que a gente injeta o sêmen, a gente insemina, né? A gente joga o sêmen dentro do útero para tentar fazer com que haja gravidez. Esse segundo tratamento, ele não é tão documentado, não tem uma prova sólida, científica, de que talvez ele possa ser bom para quem tem endometriose. Por quê? Porque se a gente tem aquela questão de que talvez a endometriose ela dificulte a gravidez justamente por um problema na trompa, ele vai continuar existindo na inseminação intrauterina. Na inseminação, a gente costuma falar que é como se fosse um tratamento de indução de ovulação. A gente vai assistir a mulher a ovular, e daí, em vez de falar para, olha, namora hoje, namora amanhã, a gente vai pegar, fazer um preparado do espermatozoide, né, do sêmen do marido, e vai colocar lá dentro, onde eles mesmos vão percorrer a trompa. Então, essa que é a inseminação artificial, que o Zé estava falando. Uhum. Aí, esse tratamento aí, a gente não tem certeza se ele é muito bom para quem tem endometriose. A gente tem estudos na literatura que falam que talvez não seja a melhor opção. Então, a melhor é reprodução assistida. Inseminação, não sei tão bom. E tentativa de gravidez natural para quem ainda não tentou o tempo suficiente, certo? Então, esse seria o primeiro ponto que eu queria colocar. O que não fazer, que é pílula Sim. e cirurgia para quem não tem dor. E o que fazer? Talvez reprodução assistida. Agora, e isso é legal porque às vezes as pessoas aqui, a gente conversa sobre esse tema, nossa, mas reprodução assistida vai direto para fertilização in vitro. Eu tentei engravidar por 1 ano e meio e eu tenho 29 anos de idade. Eu vou primeiro, vou para o fim da linha, vou para o tratamento mais complexo, justamente porque é o tratamento que mais aumenta a chance para uma pessoa que mais tem um potencial reprodutivo, né, pela idade, nesse exemplo que eu estou dando, é que a reprodução assistida ela é bem indicada, porque ela vai impactar e vai aumentar bastante a chance de engravidar nessa situação. Opa, desculpa, bati no fio aqui do fone. Então, esse caso é um caso clássico, de que vale a pena pensar. Porque no Brasil, como a reprodução assistida ela não é tão acessível, então não é a maioria das pessoas que vai conseguir fazer, principalmente pela questão financeira, e os serviços de saúde que oferecem no sistema público a reprodução assistida, eles já estão super carregados, super lotados, então acaba tendo um estigma de que é um tratamento de última linha, que não deve ser indicado, que evita o máximo, primeiro vamos tentar de tudo que existe, e na verdade não é essa questão. Se a gente olhar para outros países em que o acesso é mais fácil, que o governo paga mais, ou que existe uma possibilidade mais fácil de acesso, tem uma porcentagem muito maior da população que faz reprodução assistida do que a gente encontra no Brasil, infelizmente. A gente tem um déficit, né, se a gente colocar o número de pacientes inférteis com o número de pacientes que fazem realmente e têm acesso. E que necessitariam disso, né? Perfeito, que necessitariam. E a questão essa é muito interessante, Zé. Não é só porque eu estou jovem, né, conheci como seu exemplo, 29 anos, que eu vou me privar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que esperar envelhecer para aí sim eu chegar ao que eu tenho que fazer, né? Exato. Então, eu vou deixar de fazer então a fertilização agora, que é indicativo para mim, que é isso que vai, se Deus quiser, né, abreviar todo esse sofrimento que vem tendo até agora, para eu ter que esperar quando tiver 35 anos, 39 anos, onde daí sim as nossas chances de sucesso por si só vão ser muito inferiores por conta da qualidade daquele embriãozinho, né? Porque o óvulo, ele só vai envelhecendo. Então, como o Zé falou, com 29 anos eu já tenho essa indicação, é aqui que você está voando de qualidade de ovos. Né? Onde a chance de sucesso por tentativa é absurdo em comparação aqui mais tarde. Não é? Exato, perfeito, perfeito. E, claro, a gente tem que considerar, tem que olhar de maneira individual cada paciente. Sim. E aí tem aquela paciente que ela não tentou de maneira suficiente, ela tá tentando engravidar, mas ela não tentou o suficiente porque ela não consegue ter relação sexual. Infelizmente tem esses casos em que traz muito sofrimento, traz uma dificuldade conjugal. Sim. Certo? Infelizmente, a gente tem uma sociedade mais machista nesse ponto e que, eventualmente, a paciente ela pode não ter uma boa adequação social, né, familiar, por conta dessas questões. Ela não consegue se abrir com ninguém por conta dessas dificuldades. E, às vezes, ela não consegue engravidar justamente porque ela não tem relação sexual suficiente.
para que a gente possa considerar como uma exposição adequada para a chance de gravidez. E essa paciente, se a dor da relação sexual dela foi identificada como sendo de endometriose, essa paciente vale a pena ser submetida a um tratamento cirúrgico. É um caso que eu acho que a cirurgia pode beneficiar e pode fazer com que ela consiga tentar uma gravidez natural logo depois, certo? Com certeza. E daí, mas daí a gente já entraria na questão da qualidade de vida da paciente, né? Que a gente vai estar promovendo, devolvendo essa questão, né? Isso. E onde a gestação seria por consequência, né? Ela vai ter conseguindo usufruir de tudo que ela merece, não é verdade? Exato. É isso mesmo. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, a gente tem que colocar isso para ela, porque o retorno à qualidade de vida, acho que é um direito, né, da pessoa, é uma questão de saúde, a pessoa poder se sentir bem, poder trabalhar, desempenhar das atividades dela do dia a dia de maneira adequada, não precisar faltar ao trabalho, conseguir desempenhar a atividade no relacionamento que ela tiver, certo? Isso é muito importante. A gente tem um estudo recente que o nosso grupo fez aqui, comparando com qualidade de vida e cirurgia, e tem um resultado bem interessante que, de fato, a gente pode impactar na qualidade de vida da paciente quando a cirurgia é bem indicada. E aí eu quero só frisar mais uma vez, bem indicada, porque a cirurgia que ela é mal indicada, a cirurgia que é feita num momento que não é o mais adequado para a paciente, a cirurgia que aborda questões que mutila, né, que traz, ela realmente pode ser muito prejudicial. Certo? Exatamente. Mas essa aqui é a principal questão, né, Zé? O bom profissional, o bom cirurgião, não é aquele que vai indicar a cirurgia, aquele que indica a cirurgia. Principalmente aquele que sabe contraindicar uma cirurgia, não é verdade? Exato. Essa frase ela é bacana, né? Acho que eu ouvi ela de um professor na cirurgia muito tempo atrás, durante a faculdade. Não faz tanto tempo, né? Foi esses dias. Que realmente o melhor cirurgião é aquele que sabe contraindicar uma cirurgia, né? E não aquele que sabe operar. Claro que é uma cirurgia delicada, que exige um treinamento sofisticado, que exige um investimento muito grande no treinamento para ela, mas saber não indicar é melhor ainda, é superior, é mais nobre ainda, né? Se a gente colocar assim. Ah, com certeza. O que mais? Vamos ver aqui alguns teminhas que o pessoal mandou aqui também. Então, até uma pergunta, ó, tenho endometriose, posso fazer a FIV? Então, na verdade, é uma das soluções para o nosso problema, né? O que mais aqui? Essa aqui, ó, Zé, a endometriose pode prejudicar a qualidade e a quantidade dos ovos? A cirurgia, desculpa, perdão. Não, a endometriose por si só. Desculpa, Vinícius. A endometriose, infelizmente, sim, a gente pode ter uma diminuição na qualidade de ócitos e na quantidade de ócitos, né, de óvulos da paciente que tem endometriose, principalmente se for endometriose ovariana. O endometrioma, que é o cisto de endometriose no ovário, quando ele vai crescendo e ficando muito grande, a gente pode ter um prejuízo, que é naquela casquinha que sobrou de ovário atrás do cisto, ele pode ser cada vez mais pressionado, e tem alguns estudos mostrando que pacientes que têm endometrioma têm uma reserva ovariana menor. Então, a reserva ovariana ela pode ser um pouquinho menor na paciente com endometriose. Mas eu acho que aí o gancho que vale a pena a gente levantar é que assim, ó, sim, pode ser que ela tenha um número menor de óvulos, mas quando a gente compara essa mesma paciente que tem um número menor de óvulos com outra paciente que não tem endometriose e tem o mesmo número de óvulos, a mesma idade, a chance de gravidez delas, ela é maior ou menor? Ela é a mesma. Idêntica. Perfeito. Então não é a endometriose que vai atrapalhar tanto a gravidez na fertilização in vitro nesse momento. É a quantidade de óvulos e a idade. Então, infelizmente, a idade a gente não consegue mudar. A quantidade de óvulos a gente pode preservar. E uma das maneiras de preservar a qualidade de óvulo é eventualmente não operando até, né? Então, quando a gente enxerga um cisto de endometriose no ovário, um endometrioma ovariano, é a hora que tem que ter mais critério ainda para pensar em cirurgia. Porque a cirurgia, olha gente, eu adoro operar, eu vivo disso, mas quando... ele chorando assim, com a evidência. Mas a cirurgia mal feita sobre o ovário, ela diminui reserva ovariana. Então, diminui chance de gravidez. Então, o ovário, ele deve ser um órgão mais nobre para a gente do ponto de vista reprodutivo. Então, ele deve ser conservado, carregado com as duas mãos no bercinho. Quando a gente está fazendo uma cirurgia em endometriose, eu tenho uma equipe que trabalha comigo nas cirurgias, que é o Dr. Fernando,
o Dr. Rogério Parra, principalmente, que é um proctologista excelente, excelente cirurgião. E desde quando a gente começou a operar juntos, em 2014, eles sabem que eu sou, assim, o louco tem que preservar o ovário. Então, quando vai com a pinça da cirurgia lá no ovário... Calma. Eu falo, não rela, deixa que eu mexo. No ovário, deixa comigo. Ninguém rela no ovário, nem olha pro ovário. Porque as pessoas no passado tinham uma situação de que encarava a cirurgia de endometriose igual uma cirurgia oncológica. Que na cirurgia oncológica, como a gente quer melhorar a vida, a chance de viver, então, nossa, às vezes tem que tirar tudo, tem que fazer uma cirurgia muito radical e retirar muito tecido, muito órgão, muita coisa. Na cirurgia de endometriose, a gente tem que tirar tecido, claro, tem que tirar o que está inflamado para melhorar a dor, sem dúvida. Mas a gente tem que preservar muito, porque não é uma doença maligna, não é um câncer, e que se a gente acaba danificando também a função, então a gente tem que ser agressivo com a doença, mas muito sensível e muito tranquilo com a função, principalmente com a função reprodutiva, para que a cirurgia seja bem feita. A cirurgia bem feita não é aquela que tira o máximo de endometriose. A cirurgia bem feita é aquela que faz com que a paciente melhore da dor e que tenha o máximo de prognóstico, né, de possibilidade de engravidar no futuro. Isso que é considerado uma cirurgia bem feita na endometriose. Perfeito. E até, Sim. né, existe essas possibilidades, caso uma cirurgia seja necessária, ou seja endometriose, endometrioma, né, no caso no ovário, ou alguma cirurgia em si que tenha que mexer e manipular o ovário, o que a gente tem à disposição também é fazer uma preservação da função, né? A preservação da quantidade de ovos. Então a gente tem essa disposição até de captar esses ovos, congelar e olha, pode fazer a cirurgia, mantendo o máximo possível. Mas se caso tiver alguma complicação que seja, pô, já estou segurado aqui, não é? Exato, eu acho que tem que fazer isso. Faz parte de toda paciente que vai ser submetida a uma cirurgia em que pode ter um dano sobre a reserva ovariana, ou seja, ela vai fazer uma cirurgia para mexer no cisto de ovário, por exemplo. Tem que conversar com ela sobre a possibilidade de congelar o óvulo antes. Porque toda cirurgia sobre o ovário, ela pode ser nociva sobre a reserva ovariana, pode trazer danos sobre a reserva ovariana. Então, se tiver essa conversa antes, eu tenho certeza que muitas das minhas pacientes que hoje têm uma reserva ovariana baixa e que no passado foram submetidas a uma cirurgia de ovário que era necessária, era importante ser feita, mas que se tivesse tido a conversa sobre congelamento de óvulos, às vezes nem era disponível na época, que às vezes faz muito tempo, mas às vezes hoje a gente já tem uma disponibilidade muito grande da possibilidade de congelar óvulos, então tem que ser tocado nesse assunto. Eu acho que isso deveria ser mais abordado, colocado com mais ênfase, tamanha importância deste ponto. Principalmente se for endometriose de ovário, ou endometrioma ovariano. Então, antes da cirurgia de endometrioma ovariano, quando se faz necessária a cirurgia, congelar óvulos é a melhor ferramenta que a gente vai ter de segurar, de garantir que tenha um prognóstico reprodutivo favorável, ou seja, que tenha uma chance de engravidez no futuro favorável, sem dúvida nenhuma. Ah, que benção. E o seguinte também, Zé, então vamos voltar só naquela questão que você falou, só para a gente reforçar e deixar grifado. Né? Aquela paciente, então, que optou, né, que viu que, graças a Deus, que existe essa ferramenta, né, que é a fertilização in vitro, para a gente poder dar sequência para realizar esse sonho, e ela, porventura, ela tem essa endometriose. E mesmo eu deixando de ter que operar, tirar, fazer toda essa limpeza, né, da cavidade, eu posso deixar de fazer isso e já ir direto para fazer a FIV? Ou essa limpeza aqui, ela vai aumentar em alguma coisa a minha chance de sucesso? Não vai aumentar em nada, Vinícius. É melhor ela ir direto para a fertilização. A cirurgia, ela não vai melhorar em nada a chance dela engravidar na fertilização in vitro. A cirurgia, quando feita de maneira intempestiva, ou seja, quando ela aborda o tecido ovariano, por exemplo, ela pode diminuir a chance dela engravidar na fertilização in vitro. Então, a cirurgia, ela não tem o seu papel para a paciente que vai fazer FIV, a não ser que seja para melhorar a dor, uma paciente que tenha muita dor. E ainda assim, vale a pena pensar em coletar os óvulos antes da cirurgia. Então, essa paciente que você acabou de falar, que vai para fazer FIV, ela já está indicada para fazer a fertilização in vitro. Ela não tem que ficar preocupada em fazer uma cirurgia de endometriose antes da FIV. Ela pode pensar em congelar os óvulos dela antes, fertilizar esses óvulos antes. Mas fazer a cirurgia para melhorar a chance dela engravidar nessa FIV, infelizmente, isso não tem tanto sentido assim. Não tem um embasamento sólido na literatura médica, não tem uma prova documental científica de que isso realmente seja verdade.
e que, infelizmente, isso é feito com bastante frequência ainda, né? Apesar de ser algo que a gente já saiba. Okay? Perfeito. Eu vi aqui Vamos falar uma... Pode falar. Não, eu acabei de ler ali embaixo a pergunta da Fernanda. Não, mas todas as pacientes que têm endometriose precisam fazer cirurgia? Não, não precisam. Às vezes a gente consegue manejar uma paciente que tem endometriose com um tratamento clínico, e se ela quer engravidar, a gente consegue melhorar a vida dela sem cirurgia também. A cirurgia ela é reservada para os casos em que a dor não melhora com tratamento clínico, certo? Para aquela paciente que não pode tomar nenhum tipo de remédio para melhorar a dor dela, certo? Ou quando ela tem uma doença de endometriose que a lesão é perigosa, que não são todas, é a minoria, menos de 5% das mulheres que têm endometriose que vão ter, que é uma endometriose muito agressiva, que está comprometendo algum órgão, mas que pode trazer uma consequência muito grave para a vida dela no futuro. Aí essa paciente precisa de cirurgia. Todas as outras, que melhoram a dor com tratamento clínico, que convivem bem com a endometriose, que estão tentando engravidar e estão tentando há menos de um ano, ou então que tem endometriose profunda, mas a lesão não causa dor, ou que tem endometriose profunda, mas ela não traz uma dificuldade para ter relação sexual, que não traz uma obstrução em um órgão nobre, essa paciente não precisa de cirurgia, certo? Então, e quando precisar, Zé, até eu estou pegando o gancho da última aqui da Juliana, mas quantas cirurgias são necessárias? Essa é a grande questão. Quando entra para a cirurgia, é para tentar resolver da melhor forma possível para ser um tiro só, não é isso aí? Exatamente, esse é o conceito. Perfeito, Vinícius. O conceito é exatamente esse, é fazer uma cirurgia só e que essa cirurgia seja a mais completa possível, que seja a cirurgia que mais vai trazer benefício para melhorar a dor, ou que vai diminuir o risco de ter um problema no futuro, mas que vai ser uma cirurgia só. Ter que operar de novo é muito ruim para todo mundo, para a paciente, porque ela vai ter mais riscos numa segunda cirurgia, já que por ter operado uma vez, ela já vai ter um pouquinho mais de aderência. Além disso, operar de novo pode ser que não traga tanto benefício, nem para a dor, nem para a chance de gravidez. Na verdade, para a chance de gravidez já tem trabalho mostrando que operar de novo não vai melhorar a chance de engravidar. Pela primeira vez a gente já sabe que talvez não tenha também. Então, operar de novo, muito menos ainda. E então, evitar a segunda cirurgia, com certeza, é muito importante pensar nisso, certo? E a gente vai reservar essa segunda cirurgia para aquele caso extremo, aquela paciente que ela operou, infelizmente ela teve uma recidiva, a doença voltou, está muito agressiva, não está melhorando com outros tratamentos, não tem o que fazer, aí a gente pode, com uma medida de exceção, pensar numa nova cirurgia, mas ela é a exceção, ela nunca deve ser a regra. Essa paciente, ela não deve ser indicado cirurgia só porque viu uma imagem. Isso é um outro ponto, Vinícius. Não é porque fez um ultrassom, que viu uma lesão de endometriose ali, que tem que operar. E isso tem que estar muito claro para todo mundo. Certo? Aquele nós, se foi fazer aquele ultrassom buscando a razão daquela dor que ela vem sentindo, né? Exato, daí seria outra coisa. Aí é outra coisa, com certeza. Então a gente não deve fazer esse ultrassom para buscar se tem endometriose em quem não tem dor. A gente não deve fazer esse ultrassom para buscar se tem endometriose em quem está tentando engravidar só e não está conseguindo gravidez. E não tem dor, certo? Ou seja, sem dor, não precisa ir atrás do diagnóstico. Vamos comentar assim. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma endometriose que não se manifesta de maneira dolorosa, e essa endometriose que não se manifesta de maneira dolorosa, ela não tem nenhum benefício de ser abordada cirurgicamente, ela não tem nenhum benefício de ser tratada clinicamente com anticoncepcional. E aí a gente acaba incorrendo na situação mais improvável possível. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Imagina uma mulher que ela tenha 34 anos de idade, ela tem 34 anos de idade, ela está tentando engravidar há 1 ano e meio. Então, começou a tentar engravidar, suspendeu o anticoncepcional, está tendo relação sexual frequente, com ejaculação dentro da vagina, sem interrupção e de maneira regular, e deu 18 meses e essa gravidez não aconteceu, não veio. E aí a gente vai conversar com ela. Ela chega, procurou o Dr. Vinícius, foi lá no Rio de Janeiro, marcou com o Dr. Vinícius. e aí ela conversou e falou o seguinte: ó, Dr. Vinícius, eu não tenho cólica, eu não tenho dor na minha relação sexual, eu não tenho dor na ovulação, eu sinto um pouquinho que eu estou ovulando, mas aquilo não me incomoda de maneira geral, eu não sinto nada, estou super bem, mas a gravidez não está vindo. Vamos pesquisar endometriose, Dr. Vinícius? Não tem nenhum sentido, né? O que você me diz sobre isso, Dr. Vinícius? Exatamente, é isso que a gente vem falando até agora, e eu acho que é extremamente importante a gente compartilhar esse conceito, porque, claro, né, na reprodução humana,
A gente tem sede por algo milagroso para poder aumentar as nossas chances de sucesso, né? Por si só, né, os resultados dos tratamentos de reprodução assistida, né, de fertilidade, eles são longe de 100%, infelizmente, né? Onde nessa nossa ânsia de querer buscar, a gente acaba, né, a depender de fazer investigações desnecessárias. A questão é o seguinte, Zé, que nem eu sempre brinco para minha paciente, né? O público, o nosso público aqui, ele é extremamente sedento por alguma conduta. Concorda? Vamos, igual eu brinco assim, ó. Olha, gente, se eu falar para você, ó, hoje à noite, antes de dormir, eu quero que você dá 3 polichinelo e 3 cambalhotinhas. Isso vai aumentar a chance de você engravidar. Não vai fazer? Claro, com Claro certeza. que vai, a gente está fazendo essa conduta. Mas a questão é o seguinte, vamos ver aqui o trabalho. 1000 pessoas dando a cambalhotinha e 1000 pessoas não dando. Quem deu a cambalhotinha melhorou? Melhorou. Isso, então, é a conduta a ser feita. Agora, se a gente vê que deu na mesma, por que que eu vou prescrever isso? Por que que eu vou pesquisar isso se a questão não vai mudar o meu prognóstico, não vai mudar a nossa conduta? Então, vai recair mais ou menos isso aí, não é? Perfeito, Vinícius. Exatamente isso. Então, investigar endometriose nessa situação, sem dor, só vai aumentar a ansiedade de todo mundo. Nossa, eu achei uma lesão de endometriose. Só vai aumentar a ansiedade de todo mundo e, eventualmente, pode até levar a uma intervenção, uma cirurgia desnecessária, que vai perder mais tempo ainda para procurar um tratamento que pode ser adequado. Ou pior, às vezes vai prescrever um tratamento clínico, um anticoncepcional, alguma coisa assim, que vai adiar ainda mais a possibilidade de engravidar. Postergar e isso aí levar uma infertilidade, agravar a infertilidade na questão, Exato, né? exato. Então, é completamente, assim, é compreensível que as pessoas busquem, claro, que tiver possível, que vai melhorar minha chance de gravidez, eu vou tomar o chá que tiver e não sei o que, vou atrás, vou ler tudo que for possível, vou fazer a oração que for necessária, mas eu quero aumentar minha chance de gravidez, com certeza. Então as pessoas elas se apegam muito nisso porque, claro, elas querem que tenha uma chance. E é importante que a gente dê esperança também nesse ponto. Com Mas certeza. fazer tratamento desnecessário, isso não ajuda, isso vai caminhando para um outro foco, né? Vai mudando a direção do tratamento para um outro lugar e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, eu acho que essa paciente ela não deveria nem ser investigada para endometriose. Primeiro ponto. Se encontrou, tudo bem, tá lá. Tem um monte de gente que tem endometriose e nem sabe, não precisa fazer nada com essa endometriose dela. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. E eu vou pensar num outro exemplo agora, que seria justamente a paciente que tem endometriose e tem dor. Então, vamos supor que a mesma paciente tem 34 anos, está tentando engravidar, 1 ano e meio, mas ela tem muita dor. Toda a relação sexual dela é dificultosa, ela tem várias posições que ela tem que interromper a relação porque ela não consegue continuar por conta de dor. Ela tem muita cólica menstrual todas as vezes. E ela está numa situação assim, ó, que ela já está tentando há 1 ano e meio engravidar, não está conseguindo. E ela foi atrás para procurar o que ela pode fazer de tratamento e percebeu que, além de tudo, ela tem uma reserva ovariana mais baixa. Ela tem ali uma reserva ovariana que a chance dela formar óvulos ela é pequena. E essa paciente, quando ela fez a investigação, encontrou um cisto no ovário dela, um endometrioma ovariano. E ela tem dor, tem bastante dor pra caramba, ela não consegue quase ter relação sexual, a vida dela tá com dificuldade de trabalhar, de fazer exercício físico, de tudo. Essa paciente, ela pode melhorar a vida dela fazendo cirurgia? Acho que pode. Operar, ela pode melhorar. Mas e se a reserva ovariana dela baixa? Ela tem 3 folículos, né? Uma reserva ovariana pequenininha. Se a gente operar, vai diminuir ainda mais a chance dela de conseguir essa gravidez no futuro. Então essa paciente, ela é exatamente aquela que a gente tem que reforçar a importância que ela tem de reservar óvulos, ou seja, de congelar, fazer ciclos para congelamento de óvulos e, se possível, fazer mais até para que ela tenha uma boa reservinha ali de óvulo guardada antes dela ser submetida à cirurgia. A cirurgia vai ser muito boa para ela, pode melhorar a dor dela. Anticoncepcional não vai ajudar nessa situação. Pílula, progesterona, dienogeste não vai trazer benefício para ela. A cirurgia vai trazer. Mas antes dela operar, tem que pensar em guardar e fazer uma reservinha de óvulos para ela, para que ela não tenha uma perda maior ainda com o tratamento cirúrgico e que tenha uma menor chance de gravidez no futuro. Exatamente, ainda mais porque ela está numa situação extremamente limítrofe, né? Ela está com 34 anos, 35 anos, uma reserva baixa, né? Ela vai submeter a uma cirurgia, né? Vai melhorar a qualidade de vida, sim. E daí, para ela passar a voltar a tentar engravidar de
forma espontânea, né? Será a dor da relação, por exemplo, que era um fator limitante para ela tentar, mas também o tempo está indo. O tempo está indo. Então, de 34 anos até ela tentar, quando que ela vai estar? E a reserva está cada vez menor. Então, a gente tem que ter extremamente sensatez para ver qual que é a melhor solução, exatamente como você falou. A gente faz essa preservação agora. Pô, se você não quer engravidar agora, enfim, a gente preserva aqui, melhora a qualidade de vida e pelo menos a gente tem esse seguro aqui, né? Exato. Perfeito, Vinícius. Você falou um ponto que é fundamental para a gente. Vamos lá, quer falar de mais Vamos ver alguma questão questão? rápida aqui que a gente está... eu acho que tem Nossa, 9 minutos. Caramba, já tá com 20h51. Nossa, É absurdo, né? Já passou o tempo. Como acaba. Isso que quer dizer que tá sendo produtivo. Fala um pouquinho aqui de adenomiose, Zé. Adenomiose? Então tá, vamos lá. A adenomiose, ela é um tipo de endometriose, só que no músculo do útero. Ou seja, aquela mesma história da caminha de dentro do útero, né, que é o endométrio, que durante a menstruação ele sai para fora pela vagina, né, faz o sangramento, e que em algumas mulheres vem para dentro, né, causa a endometriose dentro da barriga. Em algumas mulheres essa endometriose ela tá no músculo, na parede do útero, né, no meinho do útero. Deixa eu mostrar aqui um úterinho para ir rapidinho, que eu vou tentar mostrar aqui. Então aqui, ó, esse é um meio útero. Então aqui, ó, esse daqui é o endométrio, certo? Aqui é o músculo do útero. Então a adenomiose é quando a gente tem endométrio no músculo, tá bom? Isso aqui que é a adenomiose. Como se fosse esse rosinha no meio do músculo, né? Perfeito. Então, exatamente, nesse rosinha mais no escuro aqui, no rosa mais escuro, rosa claro no rosa escuro. Pontilhado. Isso. Perfeito. E aí, a adenomiose ela é um outro tema que a gente tem bastante controvérsia, porque não tem tanto estudo mostrando que a intervenção sobre a adenomiose pode ser benéfica. A adenomiose está associada mais também à idade. Então, às vezes, mulheres que já estão com mais de 35 anos, 38, 40 anos de idade, que vão ter com maior frequência a ocorrência da adenomiose. Então, isso é um fator de confusão, para mostrar que, às vezes, a chance de gravidez ela pode estar atrapalhada pela idade, não só pela adenomiose, mas pela idade em si. E, às vezes, a gente nem sabe o tanto que essa adenomiose vai estar influenciando nessa chance de gravidez. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar a adenomiose? Para quem não quer engravidar, que não é o nosso foco aqui nessa conversa, tem um monte de tratamento para adenomiose que a gente pode fazer. Tem um monte antes da gente pensar em tirar o útero, tem um monte de coisa para fazer. Para quem quer engravidar, jamais a gente vai falar em tirar o útero, pelo amor de Deus. E a gente escuta isso, as pessoas falando, doutor, eu fui no médico que falou que vai tirar meu útero. Esse não é um tratamento para quem quer engravidar, logicamente, jamais. Então, a adenomiose, para quem quer engravidar, aí a gente vai poder conduzir. Tem algumas medidas clínicas gerais, como atividade física, acupuntura, que pode trazer um benefício para a dor. Remédio anticoncepcional ou progesterona não tem nada a ver, mais uma vez, para quem quer engravidar, isso vai bloquear a ovulação, vai atrasar essa gravidez. A cirurgia pode trazer benefício? Não se sabe. Não tem trabalho que mostre que melhora. Porque a adenomiose, ela pode estar, às vezes, ela pode estar espalhada em vários lugares do músculo do útero e, às vezes, elas podem ter uns nódulos focalizados, assim, num ponto aqui. Será que operar pode melhorar a chance de gravidez? Isso já foi aventado. Mas a gente não tem nenhum trabalho que fala que operar, tirar esse nódulo de adenomiose vai trazer uma chance de gravidez. Então, talvez não seja uma boa opção. Essa paciente, ela pode se beneficiar de reprodução assistida, então a fertilização in vitro ela pode ser uma conduta que vai trazer benefício para ela engravidar com maior facilidade. E às vezes pode ser importante ou não fazer um tratamento junto com a reprodução assistida. Então, às vezes, antes de colocar embrião, se for um útero muito inflamado, a gente pode tentar fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho isso. Isso tem trabalho que fala que melhora a chance de implantar o embriãozinho lá, tem trabalho que fala que não está tanta vantagem assim. Então tem que avaliar cada caso. Então não é simplesmente... E hoje em dia, como o aparelho de ultrassom está ficando mais sofisticado, então a gente está conseguindo ver melhor, né? Tendo mais nitidez para enxergar. Então, às vezes, um negocinho heterogêneo a mais que aparece no músculo do útero, pá, adenomiose. 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 Carimbo. Apareceu isso, não é que tem adenomiose para ter dificuldade de gravidez nesse caso, não é que essa adenomiose vai prejudicar a chance de gravidez na fertilização in vitro, e não é essa paciente que vai precisar de um tratamento especial só por conta desse pontinho. Às vezes o tratamento pode melhorar com algumas questões, mas não precisa se limitar tanto pelo diagnóstico. É diferente, às vezes, de uma situação em que a gente vê o útero completamente tomado de lesão, muito inflamado, trazendo muita dor, muito sangramento. Essa paciente tem alguns estudos que mostram que ela pode melhorar
antes de transferir o embriãozinho na fertilização in vitro, fazendo um bloqueio hormonal. Mas é uma situação controversa e eu não vou colocar como sendo assim um ponto que tem que fazer sempre não, tá bom? Então tem essa posição. Até tem também um trabalho recente, né, que a gente estava até conversando, né, discutindo aí, que avaliaram ali as pacientes com endometriose e sem endometriose, fazendo a transferência de embrião biopsiado. Né? Então a gente viu lá a questão própria, o embrião, então a questão idade ali, a gente pode até diminuir. Onde a gente viu que as taxas de sucesso é praticamente idênticas. Né? Isso, então é a questão, por isso que merece expandir os estudos para a gente poder cada vez mais ter certeza do que te prescreve. Não certeza, né? Mas segurança, né, Zé? Aí eu tenho uma pergunta que eu vou passar para você, que eu vi ali que estão fazendo, que se perguntando se a cloroquina é a cura para endometriose. A cloroquina podia ser a cura. São meus amigos, que é tumultuar a live. A cloroquina ou a tubaína? Zé, olha, a gente está chegando no final aqui, a gente corre o risco de ser podado, né, sem nenhuma aviso prévio. Zé, eu quero agradecer demais esse seu tempo, né, a sua disposição aqui de estar aqui. Você ficou agora até no consultório. Aqui, eu tô em casa, tranquilo. Vou mostrar aqui, ó. Eu tô no consultório. Olha lá, pessoal. Tô aí, aqui. Mostra aí o seu ring light pendurado aí. Não, eu vou mostrar, cara, minha luz de blogueiro aqui, ó. Olha lá, ó. Foi uma dica da doutora Beatriz que me deu essa dica. Aí sim, ó. A Bia tava aí, eu vi ela dando um alô ali. Gente, quero agradecer a todo mundo que disponibilizou esse tempinho para ouvir esse nosso bate-papo. Claro, sempre é um prazer trocar ideia com o Zé, né? Que nem eu falei no começo ali, o Beira. Mas eu tenho extremamente respeito, carinho pelo profissional que ele é e admiração. E sempre eu tenho como referência. Então, como todas essas questões mais cabeludas, quando a gente pega um caso um pouquinho mais sofisticado, a gente troca ideias, sim, porque ninguém é detentor do conhecimento sozinho, né? Exato. Então, sempre uma junta médica, a gente consegue pensar melhor e conduzir melhor para os nossos pacientes, não é, Zé? Perfeito, Vinícius. Vinícius, eu que agradeço, viu? Foi um prazer enorme estar trocando essa ideia com você. E, claro, é um conhecimento em construção. A medicina é uma ciência de verdades temporárias, certo? Então, pode ser que daqui a um tempo o que a gente está falando hoje seja bobagem, mas hoje essa é a verdade que a gente tem para esse momento. E que é importante até trocar ideia com quem pensa diferente. Isso é uma coisa que é válida para tudo na vida, né? Porque a minha opinião ela é essa nesse momento, baseado nos estudos que a gente tem lido, nas discussões e na experiência clínica que a gente acaba desenvolvendo, mas não é certeza que vai ser assim para sempre. Pode ser que saia um trabalho que mostre algo diferente para a gente precisa mudar de opinião. É importante estar discutindo com colegas e esse bate-papo ele é muito válido, é muito enriquecedor. Então eu agradeço também de coração. Saiba que a admiração ela é recíproca, Vinícius, sabe? A gente bate, conversa, é um cara que eu admiro demais, trabalha muito bem, é um profissional extremamente competente, extremamente ético, que conduz os casos com muita seriedade. Então, sem dúvida, quando uma paciente fala para mim que está acompanhando o Dr. Vinícius, está seguindo o Dr. Vinícius, eu fico felicíssimo, porque eu sei que está seguindo com alguém que tem extrema qualidade nas condutas, né? Que está sempre muito atualizado, muito antenado com aquilo que tem de melhor no tratamento aí das pacientes. Então eu agradeço, Vinícius. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pro pessoal que participou. Muito obrigado mesmo de coração, viu? E, gente, com certeza a gente vai, se Deus quiser, a gente vai poder marcar outros bate-papos aqui, né, levando em conta endometriose ou a reprodução humana em geral, para sempre a gente poder fazer esse bate-papo. A gente não conseguiu nem responder as perguntinhas que mandaram aqui em tempo. Uma ou outra, né, que a gente conseguiu ler aqui. Acabei de ver aqui também que o nosso amigo aqui, o Moraes, também participou da brincadeira aqui da cloroquina. Né? Enfim. Gente, então, um abração, fique com Deus, boa noite. E logo mais a gente volta a conversar também. Né? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Tchau, tchau, gente. Bate aqui, Vinícius. Bate aqui. Valeu, gente. Valeu, tchau. Fui!